relação... Agora, voltando ali, o Léo falou do Gustavo Lima. E vamos falar aqui esse assunto. Para 2026, Pablo Marçal falou que vem para a presidência, né? E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. O Gustavo Lima, se eu não me engano, falou, não sei se é verdade. Falou. Isso, ou se é boato, enfim, eu não tô acompanhando. Mas o que vocês acham em relação ao Marçal? Eu acho que ele mostrou que tem alguma força. Gustavo Lima, e quem pode vir para 2026? Porque, assim, eu não tô enxergando. Parece que a direita tá rachada, né, meu? Antigamente você tinha direita e esquerda. Hoje, não sei, parece que a direita tá desmembrada. Antigamente você tinha esquerda. E centro-esquerda. Exato. Me parece que eu tô assim, me parece nebuloso, assim, quem vem. Porque o Bolsonaro tem aquela questão, né, de ser inelegível, né? Talvez, o que, não sei, tava aqui comentando, quem sabe ele possa, né, muita gente recorrer, né? Pablo Marçal me parece que tem alguns problemas, também não pode ir. E aí, o que vocês acham disso, gente? Pablo Marçal, Gustavo Lima, quem que vem? Eu fiz, na época do Pablo Marçal, falando um vídeo da candidatura dele, fiz agora um do Gustavo Lima, falando isso, da viabilidade deles ou não, né? E daí eu falei que tem um cara sensacional que chama Roger Stone. O cara, ele foi marqueteiro do Trump, né? Foi preso depois, eu acho. Mas ele era um baita marqueteiro. E daí ele que criou aquela frase de não existe má publicidade, toda publicidade é boa e tal. E ele falava que uma das características pro cara ser presidenciável, né, ter chance de ser presidente, é que ele fosse nacionalmente conhecido. Por isso que ele foi o primeiro cara que apostou no Trump antes de todo mundo. Ele falou, cara, esse cara, porra, ele pegou um business que é quase que uma commodity ali, que é real estate. Em geral, você não paga mais num prédio só porque é de uma marca tal do que a outra, você vai pagar. Mas as pessoas pagavam mais só porque estava escrito Trump no teto. Então ele conseguiu adicionar uma margem num business ali que é quase uma commodity. Esse cara fez o Aprendiz, apareceu no Esqueceram de Mim, ele era nacionalmente conhecido. Isso, ele era uma piada, né? E aí ele fala, cara, uma das condições necessárias é que você seja nacionalmente conhecido. Então eu nunca subestimo um cara, então eu acredito muito nisso. Claro que sempre vai ter exceções. Mas o cara que é nacionalmente conhecido, o Datena é uma prova disso, de que nem, obviamente, isso não garantia. Mas o cara sai muito na frente. Então, a partir do momento que o cara é nacionalmente conhecido, e o Pablo Marçal já é nacionalmente conhecido, o Gustavo Lima é nacionalmente conhecido, ou qualquer outra figura que seja nacionalmente conhecida, eu nunca vou falar, esse cara não tem chance nenhuma, e quem vai decidir é o povo, né? Se as pessoas começam a ter intenção de volta a isso. O Bolsonaro foi um pouco isso. Ele começou a se tornar uma figura mais conhecida. Era uma piada no início, e que virou presidente. E aí tem a questão também de que ele é um outsider, ou seja, alguém que vem fora da política. Daí a pergunta é por que as pessoas votam em outsiders, por que as pessoas votam em alguém fora da política? E é basicamente 3 motivos. Uma, porque é algum cenário de crise econômica. Então cara, tudo bem, esse cara não tem experiência, mas de vocês não tá adiantando. O Pablo Marçal é ruim, o Gustavo Lima é ruim. O Lula que é bom, então. O Lula que tá bem, né? O líder do governo que no parlamentarismo estaria preso porque o assessor foi pego com dinheiro na cueca, hoje o cara é líder do governo. Esses caras que são bons? Não. Então, dado que tem crise econômica, vocês não estão fornecendo as soluções que vocês prometeram. Então, vamos dar chance. Quando tem crise econômica, quando você tem problema nas instituições que não funcionam mais e quando você tem... as pessoas não se sentem representadas por isso. Se você tiver essas 3 combinações de fator, você vai eleger um cara de fora do sistema. Então, se tiver essa sensação de que esses políticos não me representam, esses caras só querem saber de ter mais privilégio, mais dinheiro, dar aumento para ele mesmo e não combate as coisas, a pessoa vai votar em algum outro outsider. E se tiver algum momento de crise, isso aumenta a probabilidade. Então, eu acho que depende muito desses 3 fatores daí. E aí, a gente tá falando de Marçal, Gustavo Lima, e realmente eu acho que tem grande chance de ele não... O cenário base hoje seria que ele não conseguiria ser candidato. Mas vamos chamar isso de que vão surgir outros Pablos Marçais que podem surgir. Agora, realmente não tem ninguém. O que teve na última foi o Luciano Huck, não acho que ele tem força nenhuma. Mas pode ser que tenha outras pessoas de fora da política, como o Gustavo Lima um dia acordou e todo mundo falou, tem o Gustavo Lima. Então pode ser que outras pessoas queiram, dado que você não consiga surgir nenhum nome. Daí, se falar de nome... Muito de fanatismo, né? Por exemplo, a babá do André hoje falou,
o Gustavo Lima vai... da minha filha, né? A Não a minha babá da babá. sua filha. A babá que trabalha na sua casa. Sim, porra. Mas pode ser sua também, né? De vez em quando é sua também. Ela falou, você viu do Gustavo Lima e tal? Eu falei, putz, não vi, tá? Lá vai sair a presidência. Eu vou votar nele. Sim, porque a política é sobre emoção. É fanatismo, né? É Eu muito amo ele. menos sobre política pública, é muito mais sobre como que você toca as Apareceu pessoas. em primeiro, 20% das intenções de voto. Vocês viram? Caramba, Não vi. Ele apareceu em primeiro. Então, eu não vi. Mas você acha que ele vai mesmo ou você acha que ele falou assim? Eu acho que não. Assim, vamos lá. Primeiro, uma coisa que as pessoas não sabem. O Gustavo Lima, ele é muito próximo da política. Muito, muito próximo. O Gustavo Lima, ele tem jantares, shows, festas, frequenta aniversário de filho, padrinho de casamento, de filha, de presidentes de partidos políticos do Centrão. PP, de republicanos, de MDB, muito próximo. Frequenta reuniões e jantares fechados com o ministro do Supremo, faz viagens internacionais junto com empresários, ministro do Supremo, presidente de partido, senador, ministro de Estado. Ele é um cara extremamente relacionado politicamente, né? Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O que eu escutei há 6, 7 meses, né? É que ele sairia ao Senado por Goiás. Eu ainda acho que esse é o plano dele. Né? Eu ainda acho que esse é o plano dele e que essa sinalização para a presidência é ele fazendo um balão de ensaio sobre como as pessoas veriam ele entrando para a política. E eu acho que ele está recebendo um feedback muito positivo. Mais positivo do que ele imaginava. Né? Acho que faz sentido ele né, na política é comum, né, você mirar mais alto para acertar mais baixo. E se eu fosse apostar, eu apostaria que ele saia ao Senado, né? E que não saia à presidência da República. O Pablo Marçal, eu acho que pela questão do laudo falso lá contra o Boulos, o que eu tenho escutado é que ele deve ser declarado inelegível, né? E acho que faz sentido, né? Porque de fato foi um movimento... Mas ali ele perdeu, né? Eu acho que ele tinha chance de ganhar mais ali. Foi um movimento eleitoral que, de fato, é grave o suficiente para você perder os seus direitos políticos, né? Na visão da legislação e da justiça. Quem pode vir no cenário alternativo, né? Aí eu acho que vai depender muito da escolha do Bolsonaro, né? Acho difícil ele recuperar, né, os direitos políticos dele. Agora, o apoio dele, né, vai ser fundamental. Eu já vi gente dizendo, não, ele vai lançar o Flávio. Vai manter, porque... Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro. Não tem condição. Porque é o seguinte, uma coisa sobre Eduardo, uma coisa sobre o Bolsonaro. Já ouvi sobre Eduardo também. Mas uma coisa sobre o Bolsonaro, né? Ele é um cara que não tem grupo político, ele é um cara que não tem aliado. Ele é um cara que é a família dele e acabou, né? Então ele é muito desconfiado e ele muito dificilmente, né, ele toparia, né, a não ser que seja muito pressionado, delegar poder para alguém de fora. Ainda que esse alguém de fora seja alguém da cozinha dele ali, como o Tarcísio, por exemplo. Sim. Tá? Como um Zema, por exemplo, que vive sinalizando para ele. Né? Então, assim, já ouvi isso de Flávio, já ouvi de Eduardo. Só que Eduardo, assim, o que eu escuto muito mais é ele sair ao Senado, que eu acho que faz mais sentido. Ele sair ao Senado, que é uma coisa que o Tarcísio já falou também, né? Uma vaga na nossa composição política, uma vaga indicação do Bolsonaro, outra vaga seria minha indicação ao Senado, aqui em São Paulo, que são 2 vagas em 26, né? Acho que faz sentido isso. Mais fácil o Eduardo sair. E até pelo nível de confiança política, de capacidade política, do que o Jair vê no Flávio, que não vê no Eduardo, eu acho que faria mais sentido, se ele for escolher alguém da família, escolher o Flávio, né? Resumindo, tudo pode acontecer. Agora, Kim, eu discordo da questão do Gustavo Lima senador, porque o custo de oportunidade dele é muito alto, porque ele já é um embaixador, assim, o que ele faria no Senado, assim? Esse cara ele tá... É diferente do Romário, por exemplo. O Romário já tinha parado de jogar futebol, e tinha muitos anos de vida pela frente, né? O Gustavo Lima não é atleta, né? Ele é músico e tá no auge da carreira dele ali há um bom tempo. Então, ele já é um cara financeiramente muito bem, que tá no auge. Eu acho que o Senado, para um cara com a exposição dele, ele pensaria bastante. Acho que não faz sentido, a não ser que você fala assim, não, ele vai ao Senado para tentar ser presidente depois. Mas o que eu também não acho necessário, porque você sabe também, o Senado às vezes apaga muitas pessoas lá, porque o nosso Senado, infelizmente, hoje em dia não faz muita coisa, né?
Tá aí vários abusos e eles não cumprem o papel deles. Pode indicar quem for pro ministro do STF, é a prova disso e vai passar, né? Você pode, vamos supor que você indique, sei lá, o seu advogado pessoal. Vamos supor que você indique o seu advogado do partido, né? Vai passar, que foi o que aconteceu. Então, eu acho Vamos supor que você indique um senador. um senador que falou que é comunista